Fala, amores! Tudo bem com vocês? Vamos aqui revisar o nosso conteúdo de formação territorial do Brasil. A ideia é que nós possamos trabalhar rapidamente e passear pelos 4 séculos iniciais dessa formação territorial, destacando alguns pontos vitais para entender, para compreender como que o nosso país sai de um território espremido, pequenininho no litoral, para um país de dimensões continentais. Para te ajudar, eu quero que você anote no seu caderno, você já pega o seu caderno, já pega o seu lápis, sua caneta, sua borracha para a gente começar a nossa aula. Eu quero que você, nesse caderno, entenda que eu tenho basicamente 2 pontos que vão nortear a tua compreensão do conteúdo, tá? Não adianta você gravar simplesmente que a cana-de-açúcar foi uma atividade econômica que surge no século XVI e avança para o XVII. Não. Óbvio que isso é importante. Mas eu quero que você tenha em mãos o poder de determinar 2 pontos vitais para a compreensão desse assunto. Primeiro, quando eu falo de formação territorial, anota aí no teu caderno. Ó. Você tem que saber o que é o território. O território ele é um conceito fundamental para você entender a formação territorial do Brasil. Se você não sabe o que é território, pô, já era. Então, além de território número 1, você tem que saber quais foram as atividades econômicas principais daquele período responsáveis por desenvolver o território nacional. E 3, além do território e das atividades econômicas, você precisa também lembrar quais foram as principais mudanças econômicas e sociais daquele momento. Tudo isso vai ser motivado pelas questões políticas. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, nos detalhes dessa aula, porque isso parece muito mais em história. Para mim, o importante é, nesse momento, que você entenda quais são as mudanças que levaram ao território do Brasil, melhor dizendo, ao território brasileiro, se desenvolver tanto a ponto de chegar no território de dimensão continental como nós conhecemos atualmente. Estão prontos? Estão prontos? Mesmo? Então vamos nessa. Macetinho básico, na verdade, é só uma organização do raciocínio, tá? Eu coloquei aqui na sequência, porque é a sequência que você precisa estudar também em casa. Então, obedece à ordem cronológica dos fatos. Vou começar aqui pelo número 1, século XVI. Anote no seu caderno. Quando eu falo de século XVI, eu falo do momento onde os portugueses chegam no Brasil. Os portugueses vieram para o Brasil dentro de uma lógica de colonialismo. Colonialismo tem a ver com o quê? Colonização. É quando uma metrópole, um país principal, domina o outro. E detalhe importante, o colonialismo ele faz parte de uma lógica comercial maior dentro da fase do capitalismo comercial. Se o capitalismo é um modo de produção, é uma maneira de você conseguir gerar riqueza, e essa riqueza ela é pautada no comércio, já que é capitalismo comercial, eu vou sempre pensar em ganhar dinheiro através do comércio, compra e venda de mercadorias. Pessoal, já pensou você ter, basicamente, sempre um mercado estabelecido para vender o que você quiser? Um grupo que vai ser obrigado a comercializar contigo e comprar tudo aquilo que você produz? E melhor ainda, você como comerciante vai nesse país, vai nessa área, pegar todos os recursos que você precisa de graça, produzir através dessa matéria-prima, e quando você tem o seu produto, você obriga as pessoas de onde você tirou essa riqueza a comprarem de você. Caramba, é o sonho de todo comerciante, isto é o cenário ideal, é aquilo que Portugal conseguiu. Então, quando Portugal controla e domina a terra Brasília, que depois vai se transformar em Brasil, os caras eles dominam o território, eles obrigam aquele território a estabelecer, portanto, uma relação entre metrópole, que é a metrópole portuguesa, e colônia, que nesse caso é o Brasil. Portanto, essa relação entre colônia e metrópole, onde a colônia envia a matéria-prima para a metrópole pega essa matéria-prima, transforma em produtos manufaturados, isto é, produtos que são produzidos pela mão, com uma tecnologia ainda não tão avançada. Eles pegam esse produto e obrigam a colônia a comprar da própria metrópole, com preços altíssimos. Esse é o ideal daquilo que a gente chama de pacto colonial. Então, o pacto colonial é uma forma através da qual existe uma relação entre a colônia e a metrópole que faz parte da colonização, que faz parte dessa fase comercial do capitalismo. Ok? E o mercantilismo é essa prática econômica vital que vai desenvolver o próprio capitalismo comercial. Portanto, o mercantilismo é uma doutrina econômica responsável por desenvolver práticas específicas
para que os países na Europa pudessem enriquecer cada vez mais. Logo, o mercantilismo é um conjunto, na verdade, é o elemento principal que será o responsável por desenvolver, portanto, a economia das metrópoles europeias no contexto inicial lá do século XVI. Os portugueses chegam aqui, portanto, vão dominar o Brasil do litoral para o interior. A ocupação começa do litoral e parte para o interior. Eles desenvolvem primeiro a atividade do pau-brasil, eles exploram o pau-brasil, que é uma árvore específica onde eles extraem um tecido, eles extraem uma tinta vermelha que era fundamental para pintar tecidos, melhor dizendo. E esse pau-brasil vai ser exportado para fora do Brasil. E a mão de obra responsável, portanto, para desenvolver esse trabalho no início foi a mão de obra indígena, que era escravizada. Inclusive o movimento das entradas foi um movimento onde algumas pessoas específicas eram contratadas para adentrar o território, por isso que é entradas. Eles adentravam o território em busca de metal precioso, ouro e prata, e também de indígenas que fugiam dessa dominação. O Brasil só vai encontrar ouro e prata, de uma forma mais especificamente ouro, lá no final do século XVII, início do século XVIII, no contexto da mineração de fósforo daqui a pouco. Então, recapitulando, quando eu falo do século XVI, eu falo da colonização, eu falo dos portugueses chegando no Brasil, eu falo do domínio da mão de obra indígena, eu tenho que pensar no genocídio que os indígenas sofrem, do extermínio, basicamente, que acontece com relação aos portugueses, aos indígenas. Eu falo também, obviamente, da colonização do litoral em direção ao interior. Eu tenho que pensar também nas primeiras povoações que vão surgindo e também pensar que a cana-de-açúcar se desenvolve já em alguns locais específicos do Brasil, sobretudo a região Nordeste. Então, passando do século XVI, eu quero que você, depois, se não lembrar, volte aí no início dessa aula e vá copiando comigo os tópicos principais. A gente parte para o século, aqui embaixo, o século XVII, que é o 2. No século XVII, a gente já tem um ponto importante que é a desobediência do Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado assinado por Portugal e Espanha para controlar as novas terras que seriam descobertas mais à frente. Então, Portugal e Espanha dividem basicamente as terras da América, no Novo Mundo, em dois blocos. Um bloco mais litorâneo era português e um bloco mais interior era espanhol. 1494 é o ano que esse tratado foi assinado. Dali para frente, Portugal começa a cada vez mais interiorizar a ocupação, isto é, começa a avançar mais para o interior, através da pecuária, através também dessas entradas, lembra? E também através de um movimento chamado de bandeirantismo, que também era um movimento onde eu tinha responsabilidade de tentar buscar aí pessoas que fugiam do trabalho e adquirir novas matérias-primas. Então no 17 eu tenho a desobediência do Tratado de Tordesilhas, que é o momento onde Portugal, sobretudo na parte norte do Brasil, avança sua ocupação para conseguir novas terras. Mais importante, essa ocupação ela acontece também na região norte, como eu disse anteriormente, mas a partir do rio Amazonas, em busca das drogas do sertão. Os portugueses começam a observar que a natureza, com uma biodiversidade muito grande, ela dava basicamente muita possibilidade de conseguir alguns elementos para venda para outros países. Então as drogas do sertão eram economias baseadas em matérias-primas locais, naturais da Amazônia, como cacau, urucum, entre outros elementos importantes, e eram exportados, vendidos para outros países. Então no século XVII, que está aqui embaixo, eu tenho basicamente o avanço da pecuária, o avanço da cana-de-açúcar e as drogas do sertão ganhando grande força e o descumprimento do Tratado de Tordesilhas, ok? Ponto 3 aqui embaixo, século XVIII. Você não pode esquecer do avanço da pecuária, cada vez mais adentrando o território para dentro mesmo, literalmente adentrando para dentro, porque ali eu tenho a pecuária servindo como principal economia, não só para transporte de mercadorias, mas também para abastecer com a carne bovina o interior do país e também, de uma certa forma, utilizar o próprio couro do animal como vestimenta, isto é, uma indústria têxtil que estava se desenvolvendo naquele momento. Importantíssimo no século XVIII é o início do processo de mineração. A mineração vai gerar muita riqueza para o Brasil e vai desenvolver novas áreas urbanas. Se você já foi a Minas Gerais, não é à toa que o nome é Minas Gerais, é porque eu tenho diversas minas de ouro que são descobertas e desenvolvem uma grande economia naquela área. Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, entre outras várias cidades
que se desenvolve naquele contexto. Importante que as igrejas passam a ser um elemento fundamental para demonstrar a riqueza dos grupos que desenvolviam economia em Minas. Você vai ver igrejas muito suntuosas, isto é, com uma riqueza enorme, e outras igrejas um pouco menos desenvolvidas, porque isso marcava exatamente os grupos de poder que se desenvolviam na região de Minas Gerais. Então no século XVIII eu tenho o avanço da pecuária, eu tenho a mineração bombando e também eu tenho o surgimento de novos núcleos urbanos, tá? Agora, para fechar aqui em cima no século XIX, aliás, aqui em cima no século XIX, ó, a gente tem que pensar que é um Brasil que já está um pouco mais avançado na sua questão territorial. Outras atividades surgem para desenvolver ainda mais esse território economicamente falando. Quais são essas atividades? Eu penso em ciclo da borracha no norte do Brasil. Eu penso na atividade do cacau, eu penso sobretudo no algodão e também na cafeicultura em Rio e São Paulo. Portanto, eu não tenho mais basicamente um Brasil voltado para atividades simplesmente da cana-de-açúcar nos engenhos do Nordeste ou então na mineração. O café passa a desenvolver muito fortemente a economia do Brasil, inclusive vai ser um motor para desenvolver mais no século XX a indústria nacional. Vai ser um pilar fundamental para os primeiros surtos industriais que o Brasil vai promover. E, portanto, outras atividades econômicas que marcam algo que vai ser muito importante para a gente numa próxima discussão, que é a lógica onde o Brasil passa a ter diversas ilhas econômicas. Isto é, essas economias de arquipélago, melhor dizendo, lembra que arquipélago é um conjunto de ilhas, eu consigo olhar o território nacional e consigo ver vários núcleos econômicos que não se comunicam entre si. Eu consigo ver o Nordeste muito fortemente com a cana, o Sul com a pecuária, o Sudeste muito fortemente com a cafeicultura, o Norte com o ciclo da borracha, um Centro-Oeste ainda pouco desenvolvido, e eu não tenho uma integração maior do território. Sabe quando vai acontecer essa integração no território de fato? Quando o Brasil já é industrial na década de 50/60, inicia a transferência da capital do litoral, do Rio de Janeiro, em direção a Brasília. E aí o povoamento do Centro-Oeste vai fazer com que não só esse povoamento, mas também a conexão de novas infraestruturas viárias, rodovias sobretudo, passe a conectar o Brasil e ele sai desse caráter de isolamento econômico, essas ilhas econômicas, ou economias de arquipélago, e passa a integrar o Brasil numa mesma ideia de um país muito mais unificado, né? É a JK que vai fazer isso, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, curtido essa aula. Lembre de voltar nela para anotar os tópicos principais em cada um desses séculos aí, tá bom? Beijo, até mais.